Bom dia, bom dia, bom dia! Shalom, shalom! Que Deus abençoe seu dia nessa quarta-feira maravilhosa. Amém! Depois de uma terça-feira duplamente abençoada, só podemos ter uma quarta-feira extraordinária. Essa é a palavra, né? Glória, bom dia, glória! Que Deus abençoe. Que seja um dia abençoado, um dia produtivo, Amém. Um dia de vitórias para a glória de Deus. Depois de uma aula, de uma super aula, né? Aliás, que aula foi ontem? Se você Daqui entendeu, a pouco eu vou falar sobre isso. Se você entendeu o mistério, né? Se você entendeu ali o que Deus fez para poder estar aqui dentro de nós, a gente fala, Senhor, o Senhor é lindo, maravilhoso, e esse é o Deus que a gente serve. Então, bom dia para quem estava na aula, bom dia para quem chegou agora, bom dia nessa quarta-feira, hoje é dia 11 de fevereiro de 2026, ou ainda estamos no mês de Shevat, de 5.786, né, onde tem a declaração profética que o Eterno nos abençoará mais do que o suficiente. Você pode declarar nesse dia que o Eterno me abençoará mais do que o suficiente. Aleluia! Essa é a palavra profética do mês de Shevat, de 5.786, para as nossas vidas. Então você pode declarar, porque se o Senhor já dá uma instrução e Ele já fala o que é para você falar, Ele já tem a bênção para você, é só você acessar. Então, em nome de Cristo Jesus, que seja um tempo onde você acesse, né, as revelações do céu, onde você se alinhe com o Senhor. Amém. Nesse ano profético, ano de conexão, ano de transformação, ano de preparação. Por creio. Isso que nós estamos, né, a cada dia nos preparando. Por isso que tem o café com princípios, né? Pra gente poder entender os princípios da palavra, porque é aquilo que a gente tem falado para vocês. Nós temos direito às promessas. O Senhor já nos prometeu, já liberou, mas nós precisamos dos princípios para acessá-las. Então, que você esteja alinhado, conectado e sendo preparado, forjado, transformado pelo poder dos princípios da palavra de Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Glória, Por isso glória. que a gente tem café com princípios todos os dias, de segunda a sexta, às 7h07. A gente tá aqui firme. Gente. Nós temos a aula às 20 horas na terça-feira e às 8 horas no sábado. Só para aprender princípios. Meu Deus do céu. Daqui a pouco, até no domingo, a gente aparece. Bom dia para você. Shalom, shalom. Bom dia, querido. Se você não viu a aula de ontem, ontem foi uma aula, eu acho que uma das melhores aulas que nós ministramos sobre a manifestação da presença de Deus. Eu tô até pensando em gravar ela num outro formato, porque assim, foi tão... até o Samuel usou uma frase, se eu não me engano, foi assim, foi uma linguagem simples, mas tão profunda, tão reveladora, com tanto entendimento, que ficou fácil da gente entender Maurício, a manifestação de Deus e como que Deus se revela. Ontem nós mostramos como que Deus se revela, desde lá, do Gênesis até em Atos. Gente, e é lindo a manifestação de Deus. E quando a gente entende, ter essa percepção da manifestação de Deus e do cuidado e do amor e da graça e o tanto que Ele nos ama, nossa, é muito como que eu posso dizer a palavra? A gente se sente especial. É uma alegria no nosso coração em saber o cuidado de Deus. Se você não viu, a aula está lá na Escola de Princípios. escoladeprincípios.com. A aula já está salva. Faça sua matrícula. Lá tem conteúdo. Por exemplo, vou dar uma dica para você. Semana que vem é carnaval. Aí você pode ficar 3, 4 dias vendo Netflix, Prime, HBO, Disney Plus, Globo, Record, SBT, YouTube, ou você pode ir para a Escola de Princípios e alimentar o seu espírito com conhecimento, com entendimento, porque lá tem conteúdo para você ver, não é uma semana não, é um ano inteiro. De Gênesis a Apocalipse. Então fica a dica para você. A Catiúcia e o Thiago ficaram 2 meses, né, no exterior, eles maratonaram a Escola de Princípios. Voando, né? E agora estão aí, firmes. Aliás, ontem eles estavam na aula? Não lembro. É verdade, depois assistam, tá lá, já tá salva lá. E a gente vai mandar o PDF, né? A gente vai ficar o PDF lá pra vocês. Amém. Então, bem-vindos. Amém. Vamos voltar, pronto? Liliane, foi poderoso, lindo e perfeito o amor de Deus por nós. Amém. Todos elogiando, ficou gravado? Ficou, tá lá na Escola de Princípios. Amém.
Bom dia. Bom dia. Bem-vindos ao Café com Princípio. Eu vou estar aqui. Nós estamos numa jornada, né, bíblica de leitura anual. E aí, de acordo com o calendário que nós já passamos para você, se você ainda não recebeu esse calendário, ele é gratuito. Você pode nos chamar no WhatsApp, aqui no direct, no Instagram. É um plano de um plano de leitura que nós vamos enviar para você com leituras diárias. E se você fazer essas leituras durante um ano inteiro, você vai ler toda a Bíblia. Você vai poder falar assim, ó, eu li a Bíblia inteira, eu já li a Bíblia toda, né, de Gênesis a Apocalipse. E nessa leitura diária, que é o nosso devocional Café com Princípios, nós vamos vir todos os dias aqui, segunda a sexta pelo menos, né? Apesar que sábado a gente está aqui também, terça-feira à noite, nós estamos aqui para isso, né? Para ensinar vocês, para discipular vocês, para trazer o conhecimento da palavra, para que vocês possam entender e compreender cada vez mais qual que é a vontade de Deus para a sua vida. E a gente só descobre a vontade dele porque ela já está escrita num livro que chama-se Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos compartilhar com vocês 2 capítulos, né? Que é Isaías 34 e Isaías 35, né? Hoje o nosso tema é Deus fecha portas para nos conduzir por caminhos da vida. Esse é o princípio. Esse é o tema. É o tema dessa palavra. Esse é o tema dessa palavra. Deus fecha portas para nos conduzir por caminhos da vida. Então nem toda porta que se fecha é o inimigo. Então Deus ele fecha uma porta, mas ele sempre abre outra, porque Deus ele nos livra de caminhos de morte para nos conduzir pelos caminhos da vida que ele mesmo preparou para nós. Amém. Então hoje nós vamos ler esses 2 capítulos que numa primeira vista eles parecem opostos, porque o 34 fala uma coisa, o 35 ele fala outra coisa, mas eles caminham juntos no coração de Deus. Amém. E aí, quando a gente começa a entender aquilo que é a vontade de Deus, segundo a sua palavra, o que nós aprendemos com Isaías 34 e 35? Que quando Deus encerra ciclos, ele está encerrando um ciclo, mas para gerar restauração. Por isso que em Isaías 34 fala de juízo, mas em Isaías 35 fala de restauração. Uau! E tem um versículo aqui que eu quero daqui a pouco ler, Isaías 35, que para mim é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Mas vamos continuar aqui no texto. Então nós estamos falando de Isaías 34, Isaías 35, quando Deus não julga, né, para destruir pessoas. Todas as vezes que vem um julgamento de Deus, da parte de Deus, porque nós temos 2 tipos de justiça. Nós temos a justiça própria, que é aquilo que a gente faz de acordo com a nossa vontade, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente, mas nós temos também a justiça de Deus. Inclusive, Deus ele nos orienta a fazer o seguinte, falou, olha, cada um será medido, cada um será julgado pela sua justiça. Ou seja, a mesma justiça, o mesmo julgamento que você tem por uma pessoa, aquela pessoa vai ter por você. Então assim, o que isso nos ensina? Que nós não estamos aqui para julgar ninguém. Gente, existe um tribunal nos céus. Esse tribunal tem um advogado. Esse advogado chama-se advogado fiel. E o nome dele chama Cristo Jesus. E aí, diante desse tribunal e desse advogado, nós temos um juiz. E ele chama-se justo juiz. E ele é Deus. Então assim, apresente a sua causa diante do Senhor. Amém. Não se torne juiz na vida de ninguém. Até mesmo porque a gente só pode se tornar juiz quando a gente viu, quando a gente ouviu, quando a gente presenciou, e aquilo ali é uma causa pura e verdadeira, aí sim. Porque muitas vezes nós nos tornamos juízes sem presenciar, sem ouvir, sem ver, por conta de uma interpretação ou de algo que falaram para nós. E aí você está trazendo um peso para a sua vida que não te pertence. E aí muitas vezes a gente não entende, porque certas coisas estão acontecendo na nossa vida, mas é peso de juízo que você está atraindo por conta de julgamentos que você está fazendo a respeito de outras pessoas. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, antes de você olhar a trave que está no olho do seu irmão, o galho que está no olho do seu irmão, o cisco que está no olho do seu irmão, olha essa árvore que está de frente de você, porque você está batendo nessa árvore
de cabeça e está tentando tirar, mostrar para os outros o cisco que está no olho do outro irmão. É sobre isso que diz esse versículo. O que quer dizer? Olhe para a sua vida, olhe para você. O que você precisa mudar? O que Deus quer fazer na sua vida? Qual o princípio que você tem que colocar em prática? Até mesmo porque o maior de todos os princípios é amor. E muitas vezes as nossas palavras, nossas atitudes não estão demonstrando esse amor de Deus que nós deveríamos levar e deveria fluir através de nós. Sim. Então Deus, quando julga, Ele não julga para destruir pessoas. Deus, ele julga para restaurar destinos. Amém. Todo julgamento de Deus é para trazer restauração, não é para trazer condenação, não é para destruir. Amém. E aí nós sabemos quando vem de Deus e quando não vem de Deus, porque de Deus sempre traz restauração. E qual que é o princípio? O mesmo Deus que confronta é o Deus que cura. Porque quando Deus está confrontando, é para trazer cura, é para trazer libertação. Muitas pessoas se assustam quando escutam essa palavra juízo. Mas o juízo de Deus na Bíblia não é igual à vingança do ser humano. Sim. Isso O juízo faz toda a diferença. de Deus na Bíblia é ajuste de rota. É Deus te trazendo de volta e te alinhando com a vontade dele. Amém. Isaías 34. Quando Deus, ele encerra os sistemas. Isaías 34 não fala apenas de uma nação histórica. E qual que é a nação que fala aqui quando Deus se levanta com juízo? Edom. Quem que é os edomitas? Eles são os descendentes de Esaú. Quem que é Esaú? O irmão de Jacó, aquele que queria matar Jacó. Só para a gente entender quem que é, quem está falando aqui o ódio de Esaú era tão grande contra Jacó, que a atitude dele, as palavras dele, era sempre para matar Jacó. Mas também Deus está falando aqui de sistemas espirituais que se levantam contra Deus. Então Edom, os edomitas que falam que é esse povo aqui, que na verdade é um espírito tal, quero que se entenda. Gente, toda vez que a gente vem falar um negócio aqui, o mundo tudo é espiritual, Deus é espiritual. Então, quando a gente está falando aqui de Edom, dos edomitas, nós estamos falando de um tipo de espírito maligno que age por trás da vida das pessoas. Porque o que é Edom aqui? Edom eles são os descendentes de Esaú, mas o que operava por trás desses descendentes de Esaú? Como que eles agiam? Edom, olha o que ele simboliza: a carne contra o espírito. Olha o que Edom simboliza: orgulho. Olha o que Edom representa: rivalidade entre chamado espiritual e natureza carnal. Olha o que Edom representa: tentativa de impedir o avanço do propósito de Deus. Esse é o espírito de Edom. Esse é o povo que agia direcionado e dominado por esse espírito. E esse é o povo que Deus está condenando aqui, trazendo juízo em Isaías 34. Nossa. E qual que é o princípio? Deus trata estruturas antes de tratar o fruto. Isaías 34, 8. Porque o Senhor tem um dia de vingança. Isso não significa que Deus está bravo. Nem eu estou bravo aqui, tá? Às vezes eu falo assim, mas é sangue italiano que esquenta. Deus, ele está apenas destruindo, está no primeiro princípio, né? destruindo aquilo que te aprisiona. Muitas vezes Deus dá oportunidade de situações para a gente entender aquilo que Deus quer nos mostrar, mas a gente não continua entendendo e compreendendo, e a gente continua escravo, aprisionado. Qual que é o princípio? Quando algo se torna um sistema de opressão, Deus, ele sempre intervém. E qual que é a aplicação na prática? Como que Deus me mostra sistemas que estão me oprimindo? Relacionamentos tóxicos, ciclos repetitivos de pecado, e aqui eu posso falar de vícios e entrar para um monte de coisa. Mentalidades que roubam a sua identidade, quem você é. Porque uma coisa é o que você é, sua identidade. Outra coisa é o seu comportamento, que pode ser influenciado por uma pessoa ou por uma circunstância. Mas o seu comportamento não define quem você é. E nós temos que saber separar o que a pessoa é do que ela faz. Principalmente nisso.
Mas Deus está nos ensinando a ter um discernimento, principalmente sobre essa passagem de ambientes que são espiritualmente estéreis. Porque Deus está dizendo assim, ó, isso não vai continuar governando sobre você. Amém. Essa é a mensagem que ele inicia. Esse sistema que está te aprisionando, essa opressão, esse ambiente, esse pecado, isso que está roubando a sua identidade, isso que está trazendo esterilidade para a sua vida espiritual, emocional, seja qual área, isso não mais vai continuar governando sobre você. Amém. Por quê? Porque aí Deus já continua e já vem o segundo princípio, que é o juízo de Deus, que remove tudo aquilo que não gera vida. Isaías 34:9, os seus ribeiros se tornarão em piche, aquilo que era água, aquilo que trazia, que saciava a sede, já não vai servir para mais nada. Tudo que parecia fonte, mas não gerava vida, Amém. vai secar. Amém. E seca, porque não sou eu que estou dizendo, é Isaías 34. É o princípio da É o palavra. princípio. E o que é o princípio? Que nem toda fome que mata a sede vem de Deus. Nem toda fonte, eu falei fome, né? Nem toda fonte, nós estamos falando de água. É água, a comida. É que a gente ainda não toma café. Nem toda fonte que mata a sede, ela vem de Deus. Às vezes Deus ele permite o esgotamento para nos livrar de dependências erradas. É sobre isso aqui, ó. Olha que palavra poderosa. Qual que é o princípio 3? O fim de um sistema não é o fim da promessa. E olha que poderoso isso. O fim de um sistema, o fim de um ciclo, não significa o fim da promessa. Isaías 34, ele termina em silêncio, ele termina em desolação, ele termina em ruptura. Mas Deus não parou de falar. Ele apenas estava se preparando o próximo capítulo. Então olha só, tem hora que Deus quer virar a página e você fica voltando na página anterior. Deus ele quer escrever uma nova história. Deus está te dando uma oportunidade e Ele está colocando uma página em branco para você escrever algo novo. Só que você está insistindo nos capítulos anteriores e trazendo coisas de ontem, do passado, de outros capítulos, para um novo capítulo que Deus quer escrever. E aí por isso que parece que não está funcionando, não está dando certo e tal. É óbvio. Deus está te dando uma página em branco para você escrever tudo novo. E você continua insistindo, escrever coisas do passado, do capítulo anterior. Aí Deus ele vem e entra em Isaías 35. E aqui nós temos o princípio da restauração e do caminho preparado por Deus. E ele vem na sequência porque não tem intervalo. Mas de repente, o texto ele muda completamente. Uau! Onde havia deserto, agora há vida. Onde havia medo, agora há força. Glória a Deus. E aí a gente já vai para o quarto princípio. Quando Deus transforma desertos em ambientes de crescimento. Porque Isaías 35:1 diz assim, ó, o deserto e a terra seca se alegrarão. Aleluia. Gente, não tem deserto, não tem a terra seca, não tem circunstância que pode impedir a manifestação da alegria do Senhor sobre a sua vida. Amém, glória a Deus. Deserto não é rejeição, deserto é transição. Amém. Uau! Deus não desperdiça, esse é o princípio. Deus não desperdiça nenhuma estação difícil. Não sei qual que é a estação que você está vivendo agora. Se é inverno, se é verão, se é outono, se é primavera. Mas Deus ele não desperdiça essa estação que você está vivendo exatamente hoje. Esse é o nosso Deus. Princípio 5. Deus ele nos fortalece. Deus ele nos prepara antes de avançarmos. Isaías 35:3. Esse eu preciso ler. Eu até separei porque eu amo esse versículo. Eu estava anotando o princípio. Isaías 35:3. Fortaleçam as mãos cansadas. Firmem os joelhos vacilantes. Amém. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Amém. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá
para salvá-los. Aleluia. Uau! Olha que promessa de Deus para a sua vida. Para se fortalecer. Amém. Fortaleça suas mãos. Firme os seus joelhos. Amém. Porque Deus está vindo em seu socorro, em seu auxílio. Glória a Deus. Não desanime no seu coração. Mas seja forte, não tenha medo. Porque Ele está vindo com divina retribuição. O justo juiz. Aquele que está vendo as suas lutas, seus desafios, sua causa. Aquele que se levanta. Amém. Para te salvar. Deus é fiel. Amém. Esse é o princípio 5. Deus, Ele fortalece antes de avançar. Ele fortalece as mãos cansadas e frouxas. Ele firma os joelhos vacilantes. Deus, Ele não começa, veja bem, Deus não começa restaurando as circunstâncias. Que é aquilo que a gente quer mudar as circunstâncias. Ou as pessoas. Deus, Ele começa restaurando as pessoas. É assim que começa. É de dentro para fora, é o coração. Enquanto você tenta mudar as circunstâncias, as coisas não acontecem. Porque Deus, ele não quer mudar a circunstância ou as pessoas à sua volta. Deus, Ele quer mudar é o seu coração. Amém. É o nosso coração. Porque se Ele mudar o nosso coração, o nosso comportamento será transformado. E nós vamos agir diferente com as pessoas que estão à nossa volta. E a nossa visão torcida e retorcida que nós temos contra as pessoas vão ser restauradas. Porque esse é o princípio. Antes de mudar o caminho, antes de Deus te alinhar com aquilo que Ele preparou, Ele quer curar você. Amém. Aleluia. Ele quer cuidar do seu coração. Amém. Princípio 6. A restauração, ela sempre vem acompanhada de cura. Isaías 35:5. Então se abrirão os olhos dos cegos. Uau! Quando Deus governa. Gente, olha que poderoso. Quando Deus governa, a visão é restaurada. A audição espiritual, ela é ativada. Amém. O seu caminho, ele novamente é alinhado para você não se desviar e se distanciar. E qual que é o princípio aqui desse versículo? A presença de Deus gera restauração integral. É uma restauração inteira e completa que Deus quer fazer na sua vida. É sempre na sua vida. Amém. É o que Deus tem para fazer na sua vida. Amém. Porque tem que fazer primeiro na sua vida, para depois fazer através da sua vida. E para finalizar, o princípio 7. O caminho santo é para redimidos, não para perfeitos. Vamos falar de novo. O caminho santo é para redimidos, não é para perfeito. Eu não sou perfeito. Nem eu. Ninguém é perfeito. Então por que nós estamos olhando para a imperfeição dos outros, se nem Deus olha para a nossa imperfeição? Uau. Por que nós estamos apontando a imperfeição do outro, se nem Deus aponta a nossa imperfeição? Porque quando Deus olha lá do céu, Ele já não vê mais o pastor Kleber e a pastora Natália. Ele vê sobre nós a nossa fé que nós temos no sangue de Jesus, que nos redime de todos os nossos pecados, iniquidades e transgressões. Isso não quer dizer que nós vamos continuar errando e pecando. Isso quer dizer que aumenta a nossa responsabilidade de confiar no Espírito Santo, para que Ele nos convença cada dia, cada vez mais, do nosso pecado, da justiça e do juízo dEle. Olha Isaías 35:8, ali haverá um caminho, e os resgatados, os redimidos, andarão por ele. Não é santidade perfeita, é uma redenção verdadeira, é naquilo que nós acreditamos, no sacrifício de Jesus lá na cruz. O sangue que nos lava, que nos limpa, que nos purifica, que lava e que limpa as nossas vestes. Deus está trocando as suas vestes nessa manhã por vestes brancas. Não deixa ninguém vir e sujar as suas vestes. Amém. Se alguém está tentando jogar algum barro em você, tentando te manchar sua roupa, a sua imagem, não aceite, não permita, porque Deus está te dando vestes de santidade, amém, redenção, vestes brancas. Amém. Aleluia. Olha o princípio final. Deus não exige perfeição para caminhar. Ele oferece pela fé a redenção para você
continuar. Amém. Então, entre o juízo e a restauração, Deus escolheu você. Amém. Isaías 34, Deus fecha ciclos que adoecem, porque em Isaías 35, Deus abre caminhos que curam. Amém. Deus está trazendo a cura para a sua vida, a libertação para a sua vida, a transformação para a sua vida. Mas você tem que querer e transicionar e deixar essas coisas que te adoecem e entrar nesse ciclo de cura, de libertação que Deus já preparou para você. Amém. O que Deus remove hoje é para te proteger amanhã. Esses pensamentos, esses sentimentos, essas atitudes, esses comportamentos. Se há algo terminando, não significa que Deus te abandonou. Significa um novo direcionamento para a sua vida. Então ouça a voz de Deus. Amém. Amém. Entenda, compreenda o chamado. Amém. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, vamos orar. Amém. Obrigado Senhor. por esse café com princípios. Amém, Senhor. Porque nós temos a Uau. certeza e a convicção que esses princípios, eles estão transformando a nossa vida. Por isso nós nos achegamos diante de Ti, Tu que és um Pai de amor e um Pai de misericórdia. E nós entregamos ao Senhor todos os ciclos que o Senhor deseja encerrar na nossa vida. Tudo aquilo que não gera vida em nós, que foi colocado na nossa mente, no nosso coração. Toda semente maligna, toda mentira, todo engano, toda imagem falsa que nós temos de nós mesmos e dos outros, remove agora, Senhor. Senhor. Tudo aquilo que tem nos afastado do Teu propósito. Tudo aquilo que o inimigo tem colocado como peso sobre nós. Sim, Senhor. Porque nós confiamos na Tua justiça. Amém. Porque ela não nos destrói, mas ela nos alinha. Amém. Por isso nós declaramos que o nosso deserto, ele floresce. Amém. Que as nossas forças, elas são restauradas nessa manhã. Que a nossa fé está sendo renovada pela Tua palavra. Amém. Que a nossa visão espiritual está sendo aberta para que possamos enxergar como o Senhor enxerga. Amém, Por isso Pai. nos conduz por esse caminho de redenção, por esse caminho de santidade. Não por merecimento, porque nós não merecemos, porque somos pecadores, mas pelo poder do sangue de Jesus, Amém. pela redenção. É nisso que nós cremos. E que a alegria do Senhor nos alcance. Que a tristeza não nos governe mais, mas que a alegria do Senhor seja a nossa força. E que a Tua presença seja a nossa direção diária. É isso que nós oramos. Nessa manhã abençoada, nesse dia que o Senhor preparou para nós, de vitória, de glória, de honra, de sobrenatural, de provisão, de cuidado, de graça, de amor. Senhor. Deus nos ensina a usufruir desse dia, Amém, Pai. naquilo que o Senhor preparou para nós. Aleluia. Por isso nós consagramos o nosso dia ao Senhor, Senhor. para que ele seja abençoado, Amém. para a Tua glória, em nome de Cristo Jesus. Deus te abençoe. Amém. Amanhã Que a gente café, volta, que banquete. 7h07, Café com Princípios. Coloca aí na sua agenda, você não Amém. pode perder. Vai ser todo dia princípio, todos os dias princípio, todos os dias princípio. Uau, eu não- Para a sua vida ser transformada. Sim. Deixe seu comentário aqui, a live vai ficar gravada aqui 2 minutos. Deixe seu comentário, compartilhe essa live com alguém. Vamos alcançar ainda mais pessoas, porque existe uma urgência de Deus trazer cura e libertação, não só para a sua vida, mas para a sua família inteira. Que Deus te abençoe. Eu acho que a Claudinha tá aqui porque ela entrou agora mesmo. Claudinha, que Deus abençoe sua vida. A gente queria, ela até chamou a gente para ir lá tomar café com ela, como a gente queria. A gente queria que a tecnologia já tivesse avançada, a gente entrar assim no celular Amém. e sair aí. Mas ó, sinta-se amada, abençoada. Amamos você. Você é muito especial para nós, né, para as nossas vidas. E se Deus quiser, em nome de Jesus, em breve a gente vai estar aí tomando E vai café te dar um abraço. juntinho com você e te dar um abraço, viu? Deus abençoe. Deus Daqui a pouco a abençoe. gente te liga. Beijos, bom dia para todos. Bom dia, Deus abençoe. Amanhã, 7h07, Café com Princípios. Qual será o de amanhã?